Chuchus! Tudo bem com vocês? Então, hoje, 18º dia da nossa grafotena, e o vídeo de hoje é uma execução de algoritmo sobre caminhos mínimos. Então, nessa aula, a gente vai ver dois algoritmos que são o Bell-Montfort e o Dijkstra. E aí a gente já começa o vídeo com a polêmica. Como se fala esse nome? Dijkstra, Dijkstra, não sabemos, tá? Então, eventualmente eu posso falar Dijkstra, que foi a maneira que eu aprendi originalmente. Desconsiderem qualquer, ou melhor, considerem qualquer variação disso, tá? Bom, a gente já viu algum tempinho atrás o algoritmo de busca em largura. E o algoritmo de busca em largura ele pode ser utilizado para calcular a distância entre vértices, né? Só que distância em grafos, né? Quantidade de arestas entre os vértices. E muitas vezes isso pode não expressar uma situação real. Pode ser que para você percorrer uma determinada rua, você gaste muito mais do que uma outra rua. Então, pode ser que haja custos diferenciados nessas arestas. Então, é por isso que a gente vai ver essas duas outras abordagens. É claro que a gente poderia adaptar o algoritmo de busca em largura, só que isso afetaria a complexidade de solução, né, da complexidade computacional dessa solução. O que a gente poderia fazer? A gente poderia subdividir as arestas, acrescentando nós fakes, digamos assim, que não servem, que não são próprios do grafo, mas que vão servir ali como uma maneira de fazer uma ponderação daquela aresta. Então, por exemplo, esse vértice aqui, essa aresta aqui, ela tem peso 4, certo? Então, a gente poderia inserir 3 nós aqui, dessa maneira. E aí, observem o seguinte, a distância do vértice A para o vértice B, pensando em quantidade de arestas, já que a gente subdividiu a aresta 3 vezes, agora é nada mais, nada menos que 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, a gente poderia tentar utilizar essa estratégia e aplicar o algoritmo de busca em largura. Porque aí, nesse caso, a gente está arranjando uma maneira de dizer para o algoritmo que o peso daquela aresta é 4 e não 1, ok? Só que o que acontece? A criação desses nós aí fakes, eles fazem com que o custo do algoritmo se eleve, o algoritmo passa muito tempo computando a distância entre esses nós, né? Então, e que não são chave para a resposta do nosso problema. Então, por isso que a gente vai ver duas outras abordagens. O primeiro algoritmo que a gente vai executar é o Bell-Montfort. Observem o seguinte, a gente quer caminho entre vértices, né? Então, um caminho, se a gente está num grafo com N vértices, o maior tamanho de caminho possível que a gente tem é N-1, beleza? Basta lembrar que a quantidade de arestas numa árvore, né, é sempre a quantidade de vértices menos 1. Então, nesse caso aqui, seria um caminho que utilize todos os nossos nós, ok? Então, a gente teria tamanho no máximo N-1 nos caminhos que a gente vai determinar.
Dessa forma, esse algoritmo, ele faz para cada aresta, ele faz N-1, ele aplica uma técnica chamada técnica de relaxação, N-1 vezes para cada aresta. A técnica de relaxação, ela é uma atualização do valor do custo para sair de um determinado vértice e chegar ao vértice em questão. Por exemplo, esses dois vértices aqui e essa aresta entre eles. Essa aresta aqui, sei lá, tem custo 3. Esses vértices, eles estão com custo 4 e 9. Então, estou me deparando com essa situação agora. Eu quero aplicar a técnica de relaxação para ver se eu consigo um caminho melhor para chegar nesse vértice aqui. Então, eu vou observar o seguinte. Ora, se eu estou nesse vértice aqui, que tem um custo parcial de 4, se eu percorro essa aresta, o meu custo parcial para esse vértice aqui, ele passa a ser 7. É menor do que o meu custo parcial anterior, certo? Então, eu atualizo esse custo e atualizo o predecessor desse vértice aqui no caminho. Agora, o melhor caminho do vértice inicial até esse vértice aqui, ele tem como predecessor desse vértice, esse vértice aqui, vou dar nome, né, gente? Tá muito esse vértice, A, B. Então, o predecessor de B no melhor caminho até o momento é o A, beleza? Então, toda vez, isso é a técnica de relaxação. Os dois algoritmos que a gente vai ver hoje, tanto o Bellman-Ford quanto o Dijkstra, os dois algoritmos, eles usam essa mesma técnica de relaxação. E se, por exemplo, a gente tivesse uma situação assim, aqui a gente tem 4, aqui a gente tem 6 e aqui 3. Bom, nesse caso, observem, cheguei no A. Para eu chegar no B, não vale a pena eu utilizar essa aresta, não vale a pena eu tornar o predecessor do B o A. Por quê? Porque quando eu faço isso, ó, se eu tiver que passar pelo A para chegar no B, eu vou ter custo parcial de 4 mais 3, que dá 7, que é maior do que o custo parcial do B que eu tenho até o momento. Então, nesse caso, eu não atualizo o custo parcial de B, nem o predecessor de B nesse caminho mínimo, ok? Então, a gente vai fazer isso para o Bellman-Ford N-1 vezes para cada aresta, ok? Então, bora lá! Deixa eu apagar aqui. Quem não entendeu a técnica de relaxação, agora vai ter várias oportunidades de entender. Vamos lá. Então, a gente tem sempre o processo de inicialização. Então, aqui eu quero determinar os caminhos mínimos a partir do vértice A, ok? Esse processo, esse algoritmo vai resultar numa árvore de caminhos mínimos, ok? Que não é necessariamente única. Nos slides, eu utilizo o termo peso estimado, tá? Então, é a mesma coisa do que eu tô falando aqui de custo parcial. Peso estimado, custo parcial se referem a uma estimativa do custo do caminho até aquele momento ali que a gente está trabalhando, tá bom? Então, a gente começa o nosso algoritmo inicializando esses custos parciais, esses valores estimados dos vértices. Então, a gente começa atribuindo 0 para o vértice inicial e infinito para os outros vértices. Beleza? Então, esse é o processo de inicialização e o Bellman-Ford, ele vai trabalhar com todas as arestas do grafo. Belezinha? Eu vou colocar aqui ao lado dos vértices um parênteses
para a gente colocar o predecessor do vértice naquele momento, para que o algoritmo dê como saída a tal da nossa árvore de caminhos mínimos, tá? Então, bora lá. A gente começa aqui pelo A, então esse daqui é vazio, certo? E vamos aplicar a técnica de relaxação às arestas desse grafo. Então, estou começando aqui pelo A, que tem esse peso estimado aqui 0, e aí eu vou atualizar a vizinhança de saída dele. Então, a vizinhança de saída está aqui infinito, obviamente a gente vai ter coisa menor aqui, né? Então, eu vou pegar 0, eu tenho custo estimado aqui 0. Se eu percorrer essa aresta, eu vou aplicar a técnica de relaxação e vai dar 4. Perfeito? Eu tinha infinito, obviamente. Esse custo aqui é menor do que o que eu tinha anteriormente. Então, por isso eu apliquei a técnica de relaxação. E atualizei o predecessor do B, que é o A. Ok? Agora eu vou fazer para outra aresta de saída do A, que tem peso 2, o C estava com infinito, estava rotulado com infinito, então agora passa a ter peso estimado 2 e o predecessor A. Tranquilidade? Estamos na primeira iteração, vou colocar um contador aqui das iterações. Belezinha? Então a gente está na primeira iteração e a gente atualizou os valores estimados aqui de B e de C, bem como seus predecessores. Agora eu vou passar para o vértice B, ok? Vou olhar todas as arestas de saída dele. Então, vamos lá. Estou aqui no B, tenho custo parcial, valor estimado 4. Se eu percorrer essa aresta aqui de saída, eu chego no D com custo estimado 4 mais 2, 6, beleza? Outra aresta de saída do B, 4, B tem custo 4, essa aresta tem custo 3, então eu consigo chegar no vértice E com custo 7. Então, mais uma vez, aplicando a técnica de relaxação. O B tem mais uma aresta de saída, que é essa daqui, BC. 4 com 3 dá 7, que é maior do que 2, portanto, eu não vou aplicar a técnica aqui. Não tem nada para ser relaxado, o 2 já é melhor, ok? O E tem predecessor B, o D tem predecessor B. E o predecessor do C continua sendo A, porque não vale a pena ir para B e depois vir para C, porque o custo é maior. Ok? Agora eu vou passar para o vértice C. O vértice C tem custo estimado 2 e a gente tem arestas de saída para B, para D e para E. Observem que C para B eu tenho custo 1, então 2 mais 1, 3, que é melhor do que 4, então vou relaxar aqui. Então aqui a gente passa a ter custo 3 e o meu predecessor deixou de ser A, passou a ser C. Tranquilo? C para D, 2 com 4 dá 6, que é o mesmo custo que eu tenho, então não vou mexer. 2 com 5 dá 7, que é o mesmo custo que eu tenho. Então, também não vou mexer, ok? E acabaram as arestas de saída de C. Então, eu passo para o D. O D não tem arestas de saída, então não há nada a fazer. O E tem uma aresta de saída, de custo 1. Observem que 7, que é o custo parcial do E, 7 com 1 dá 8, que é maior do que 6, então não vale a pena para chegar em D passar por E. Beleza? Bom, com isso a gente acabou a primeira iteração. Vamos para a segunda. Segunda iteração do Bell-Montfort, a gente tem 0 com 4, só que aqui a gente tem o peso 3 já, então não vale a pena. A gente já sabe que o predecessor
O melhor predecessor para o B até o momento é o C. Aqui, 0 e 2, 2. Beleza. Então, a gente passa para o vértice B. O vértice B tem custo estimado 3. Então, vamos olhar as arestas de saída. 3 com 2, 5, melhora D. Então, a gente aplica a técnica de relaxação. Eu substituo aqui o 6 pelo 5, certo? E o predecessor do D passa a ser o B. Na verdade, já era o B, né? Só que o custo do B melhorou, então a gente atualiza aqui. Agora, 3 com 3 dá 6, então a gente também consegue melhorar o custo do E. E o predecessor continua sendo o B, ok? Falta uma aresta de saída do B, 3 com 3, 6, que é pior do que 2, então a gente não mexe em C e no predecessor de C. Tranquilo? Passamos para o C, então. O C tem uma aresta de saída para o B, 2 com 1 dá 3, então não há nada a fazer. 2 com 5 dá 7, que é maior do que 6, então não há nada a fazer. 2 com 4 dá 6, que é maior do que 5, então não há nada a fazer. Próximo, passamos para D. D não tem arestas de saída, nada a fazer. E o E tem uma aresta de saída para o D, que aumentaria o valor estimado para o D. Então, portanto, não há nada a fazer. Saímos da segunda iteração. Vamos para a terceira iteração. Observem que, começando aqui do vértice A, 4 maior do que 3, nada a fazer. 2 igual a 2, nada a fazer. Vamos para o vértice B. 3 com 2 dá 5, igual ao valor estimado do D, então não há nada a fazer. 3 com 3 dá 6, igual ao valor estimado do E, não há nada a fazer. 3 com 3 dá 6, maior do que o valor estimado do C, nada a fazer. Passamos então para o C. 2 com 1, 3, igual, então não há nada a fazer. 2 com 5, 7, maior do que 6, portanto não há nada a fazer. 2 com 4, 6, maior do que 5, não há nada a fazer. Passamos para o D, que é um sumidouro, não há nada a fazer então. E depois para o E, que tem uma aresta de saída, que dá 6 com 1, dá 7, que é maior do que 5, então não há nada a fazer. Observem que nessa iteração, nenhum rótulo foi atualizado, nenhum predecessor e nenhum rótulo foi atualizado. Isso significa que a gente já pode parar. Obviamente, na próxima iteração, a gente também não atualizaria nada, porque nenhum valor foi mudado. Ok? Então, quando você for implementar esse algoritmo, você pode adicionar a condição de verificar se não houve nenhuma mudança na iteração. Se não houve nenhuma mudança na iteração, você já pode parar o algoritmo. Ok? Então, observem aqui que a nossa árvore de menores caminhos aqui seria o seguinte. Aqui a gente tem o A. Aí a gente tem, observem, o predecessor do C tem que ser o A. Então, a gente vai utilizar essa aresta. AC, que fornece custo 2 aqui para o C. Em seguida, a gente sabe que o predecessor do B é o C, então eu venho com a aresta de peso 1 para o C, para o B, perdão, fornecendo custo 3 para o B. Eu sei que o predecessor do D e do E, os predecessores do D e do E são o vértice B, então eu vou colocar aqui o B apontando para o D e para o E, fornecendo custo 5 e custo 6, respectivamente. Ok? E bom, temos, portanto, aí a nossa árvore de caminhos mínimos. Daí a gente consegue saber o caminho mínimo de A para qualquer outro vértice do grafo. Tranquilidade? Bom, espero que sim. O que a gente vai fazer agora?
a gente vai ver o algoritmo de Dijkstra, que é um algoritmo que usa também a técnica de relaxação. Todavia, ele não aplica a relaxação para todas as arestas n-1 vezes. O algoritmo de Dijkstra é um algoritmo guloso. Então, ele observa qual é o vértice com menor custo estimado naquele momento e aplica a técnica de relaxação para as suas arestas de saída. Um detalhe importante do Bellman-Ford é que é um algoritmo que aceita pesos negativos, arestas com pesos negativos, tá bom? Diferentemente do Dijkstra, que não aceita arestas com pesos negativos. No finalzinho da aula, eu vou justificar isso, tá bom? Então, assista até o fim. Então, agora a gente passa para o nosso querido Dijkstra. Dijkstra, Dijkstra, como você quiser, tá bom? Então, como eu falei, o Dijkstra é guloso. Guloso é um algoritmo míope, ele faz o melhor ali naquele momento e ele não se arrepende daquela escolha depois, ao longo das futuras iterações do algoritmo, tá bom? Então, a gente começa com o passo de inicialização, que é o mesmo, 0 para o vértice onde você está iniciando e infinito para os demais. A gente também trabalha no Dijkstra com dois conjuntinhos aqui, Q e S, em que a gente começa com todos os vértices do nosso grafo, A, B, C, D e o E. E o S a gente vai atualizando ao longo da execução. Então, o nosso grafo já está inicializado, certo? E a gente começa aplicando o Dijkstra. Bom, começamos pelo vértice A, que é o vértice de menor custo estimado, que tem custo 0. Então, eu pego o meu vértice A, retiro de Q e ponho o meu vértice A em S e vou atualizar a vizinhança de saída do vértice A, que aqui no caso são os vértices B e o vértice C. Então, o vértice B fica com custo estimado 4 e o vértice C com custo estimado 2. Predecessores de B e de C, predecessor de B e de C é o vértice A. Bom, então agora a gente olha para os caras que estão em Q e pega aquele de menor custo estimado, que no caso é o C, que tem custo 2. Então, a gente pega o C, remove de Q, adiciona a S e aplica a técnica de relaxação às suas arestas de saída, que, portanto, contemplam os vértices B, D e E. Então, vamos lá. 2 com 1 melhora o caminho para B. 2 com 1 dá 3 e o custo estimado atual de B é 4. Então, eu vou trocar o 4 por 3 e atualizar o predecessor do B. Deixa de ser A e passa a ser o C. Ok? Em seguida, eu vou para outra aresta de saída do C. C tem custo 2 com 4, 6. Então, a gente atualiza o D, que fica com custo estimado 6, e predecessor C. E o E, que fica com custo estimado 7, e predecessor C. A gente agora vai passar, acabamos com todas as arestas de saída do C, a gente volta a olhar para o Q, os vértices que ainda estão em Q, e toma o de menor custo parcial, que é o vértice B. Eu tiro o vértice B de Q, coloco o vértice B em S e vou olhar as arestas de saída de B para os vértices que ainda estão em Q,
certo? Sempre os vértices que ainda estão em Q. Então, B para D. B tem custo 3 com 2 dá 5. Sendo assim, eu atualizo o custo parcial do D para 5 e o predecessor do D é o B. B, custo 3, com 3, 6, melhora o custo parcial do E. Então, eu vou atualizar o custo parcial do E para 6, bem como o seu predecessor. Aí, a gente passa para o próximo cara de Q com menor custo estimado, que no caso é o D, mas o D não tem aresta de saída. Então, bola para frente. Passamos para o E. O E tem uma aresta de saída, mas o D já não está mais em Q. Então, tiramos o E daqui, colocamos o E aqui e o nosso algoritmo está encerrado, gerando a seguinte árvore. Beleza? Então, a gente fez aqui a execução do Dijkstra, que também usa técnica de relaxação, mas é guloso. E como eu falei, ele não aceita grafos com pesos negativos. Isso porque a estratégia gulosa ela não é eficiente no caso de grafos com pesos negativos. E eu vou mostrar para vocês um exemplo disso. Imagine então que o Dijkstra ele funcione com um grafo com pesos negativos. Então, eu estou começando aqui desse vértice e vou aplicar o Dijkstra. Eu tenho meu conjunto Q aqui embaixo, que tem todos os vértices. Então, eu vou chamar esse cara aqui de A e esse aqui de B. Então, todos os vértices S, A e B e o meu conjunto S. Vamos lá. O que está acontecendo aqui? Esse cara aqui tem custo 0 inicialmente, certo? O S fica com custo 0. O A, custo infinito, e o B, custo infinito. Vou aplicar a técnica de relaxação aqui para o S, que tem o menor custo. Então, vou olhar as arestas de saída dele. Isso vai fazer com que o B passe a ter custo 4 e o A passe a ter custo 3. Tranquilo? Agora, então eu tirei o S daqui, o S veio para o conjunto S. Agora eu vou olhar para o cara que está em Q de menor custo estimado, que no caso é o A. Então eu vou tirar o A daqui, vou colocar o A aqui em S e vou atualizar a vizinhança de saída de A. Contudo, porém, entretanto, todavia, A é um sumidouro, não tem vizinhança de saída. Então a gente não atualiza nada. O que acontece? O B sobrou lá no Q, no conjunto Q. Só que o B não tem mais nenhum vizinho de saída em Q. Portanto, não há nada a fazer. O nosso algoritmo finaliza e ele diz pra gente que o caminho mínimo de S para A tem peso 3, enquanto que isso não é verdade. Se a gente fosse de S para B e de B para A, como essa aresta BA tem custo menos 2, a gente teria um custo 2 para o caminho de S para A, que é menor do que o custo 3, que seria dado pelo algoritmo. Então, é por isso que o algoritmo de Dijkstra não funciona com pesos negativos. Optar pelo caminho mais rápido aqui nesse momento nem sempre é o melhor quando a gente tem pesos negativos. Porque pode ser que você encontre um caminho que diminua esse valor aqui. Então, entre esse e esse que tem peso 4 esse que tem peso 3, não é melhor pegar o que tem esse menor peso aqui no momento. Por quê? Porque você consegue reduzir o que tem tamanho 4 no futuro. E aí você se arrepende da escolha do 3. Beleza? Então, por isso que o algoritmo guloso, ele não funciona nesse caso. Então, aí você use o Bellman-4, ok? Bom, nenhum dos dois algoritmos está bem definido. Na verdade, o problema de caminho mínimo, ele não está bem definido.
quando no nosso grafo a gente tem um ciclo direcionado com peso total negativo. Então, por exemplo, imagina esse ciclo direcionado. Imagina que ele tem peso 5, menos 7 e 1. Esse ciclo direcionado tem peso total menos 1. Então, toda vez que eu percorro esse ciclo, eu consigo reduzir o meu valor em uma unidade. Então, seja lá o que tem para cá, seja lá o que tem para cá no meu grafo, eu posso ficar percorrendo aqui esse ciclo que eu sempre encontro um caminho menor do que o anterior. Beleza? Então, o problema de caminho mínimo não está bem definido em geral quando temos ciclos com peso total negativo. Ok? Ciclos positivos com pesos positivos, eles não fazem com que o problema esteja mal definido, mas certamente eles não figuram na solução. Então, justamente por isso que a gente sabe que a quantidade máxima de arestas que a gente vai ter, né, nesse caminho mínimo vai ser n-1. Belezinha? Bom, espero que tenham curtido o vídeo. Se ficou alguma dúvida, mandem mensagens. É isso e até o próximo vídeo. Um beijo!